Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a... Deixa eu fixar na tela. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto Integrador, né? Nós estamos aí em Araguaçu e Paraná, não é isso, Paulo? Eu acertei? Eu Isso. tenho essa dificuldade com o Paulo, gente. Meu mapa está aqui, mas eu vou até fazer um círculozinho nele para eu sempre olhar. Sou Valtuir Soares Filho, professor doutor, né, na Universidade do Tocantins, Universidade do Estadual do Tocantins, e imagino que vocês já devem ter me visto por aí, né, em alguma outra disciplina, mas estamos aqui nesse semestre para trabalhar a disciplina Projeto Extensionista Integrador 2. Né? Sou o coordenador da disciplina e junto comigo também está uma grande equipe que vai se apresentar agora, professor Paulo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Paulo Borges, sou professor aqui da Unitins também. É uma grata satisfação estar com vocês essa noite. Eu sou o professor auxiliar da disciplina e vocês vão me ver muito por aqui. Eu vou estar sempre conversando com vocês, sempre falando com as tutoras, participando de meets, de orientações dirigidas. A gente vai caminhar bastante juntos. Um prazer estar com vocês. Professor Felipe. Boa noite a todos. Me chamo Felipe Magno. Eu vou ficar responsável como tutor de vocês. Estou à disposição de todos e todos vocês, de todos os alunos da Rayane. Estou aqui à disposição, tá, pessoal? O que deve ir a qualquer horário. Não tenha medo, não. Esse qualquer horário é com ele, viu? Eu não sou qualquer horário, não, viu? Pode mandar. A gente às vezes não consegue responder no horário, mas a gente está lá online. Foi bacana o Felipe falar isso, gente, porque assim, eu já fui muito aluno de educação à distância, eu já fiz muito curso também como aluno em educação à distância. E às vezes você está ali querendo fazer uma atividade, aí você fala assim, e é 3 da manhã, né? Aí você manda uma mensagem lá no fórum, e aí você gostaria que às 8 da manhã ou às 3 da manhã, né, no domingo, respondesse. Mas daí não dá, né? O tutor vai ter uma programação, tem um calendário que ele olha, que ele tem uma obrigatoriedade de estar olhando fora, então ele não consegue, às vezes, responder naquela hora. E às vezes dá certo, você mandar, ele está online e já responder, né? Mas então, assim, tem um pouco de paciência aí, porque a gente tem também essa questão dos delay. Rayane. Boa noite, pessoal. Sou Rayane Beltrão, tutora presencial aqui no Polo de Paraná. Estou à disposição, os meus alunos já sabem, a qualquer hora também. Às vezes não respondo no mesmo momento, mas toda mensagem é respondida, encaminhada. Enfim, estou à disposição. Vai ser um semestre maravilhoso, com fé em Deus. Obrigado. E agora, por último, não menos importante, Letícia. Boa noite, gente. Boa noite aos meus alunos, aos pessoal de Paraná e aos mestres que estão conduzindo a disciplina. Eu sou Letícia e sou a tutora presencial aqui de Araguaçu. Tá? Vamos seguir firme em mais um projeto integrador. É isso aí. Vocês que chegaram há pouco, né, ou chegaram e viram a gente conversando aqui, porque antes da aula a gente sempre gosta de ter uma conversinha entre nós, professores, tutores, presenciais e online, para a gente fazer alguns alinhamentos que diz respeito à condução da disciplina, né? Então, assim, vocês devem ter acompanhado aí o começo da minha fala e da minha alegria e da minha empolgação com essa disciplina. Eu acredito muito na extensão, né? Eu sou professor desde 1993, que eu sou professor, né? Sou professor da Universidade Federal do Tocantins, na estadual, e assim, gosto de ministrar aula presencial online, gosto de fazer orientação de TCC, trabalhar com pesquisa, mas tenho uma paixão muito grande, um carinho muito especial com as atividades de extensão, né? Mesmo antes da atividade de extensão ser obrigatória nos cursos, eu já estava metido em projeto de extensão, né? Então, para mim não é novidade, para mim não é novidade trabalhar a extensão. Mesmo antes de ser obrigatório, eu já gostava de falar de extensão, discutir extensão e ser extensionista. Eu estou tentando aqui colocar um slide na tela, você tem que me dizer agora se apareceu somente o slide aí. Apareceu, professor.
Ok. Então, a partir de agora, eu não vejo vocês, mas o controle de toda a sala, autorizar pessoas a chegar e tudo mais, é com o Paulo, e o Paulo vai poder fazer isso, o Felipe também vai poder fazer. Então, a disciplina é Projeto Extensionista Integrador 2, né? Sou eu, né? Valtuir Soares Filho. Queria saber como é que eu tiro isso daqui. Ok. Sou eu que vos falo. Junto comigo está essa equipe que já apresentou e a gente vai trabalhar com vocês ao longo desse semestre. Eu falava para vocês que mesmo antes da extensão ser obrigatória, eu já era um fã da extensão, né? E extensão, ela vem com a curricularização da extensão. Em 2018, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, coloca como obrigatoriedade que 10% de todos os cursos superiores e tecnólogos, né, sejam da carga horária, seja dedicada à extensão. Então, o nosso curso tem mais de 300 horas, 5 vezes 6, 30, mais 300 horas para poder fazerem atividades de extensão. E essa disciplina, Projeto Integrador 2, 1, 3 e 4, são as disciplinas que se incumbem de fazer a extensão. O que é a extensão? A universidade, ela funciona num tripé. É o ensino, que é isso que eu estou fazendo agora com vocês, é a pesquisa, que é o que é atender a alguma demanda da sociedade e responder a um problema da sociedade, e a extensão, que é a parte em que a universidade ela conversa com a sociedade. É o momento em que a universidade vai até a comunidade e realiza atividades dentro da sua expertise e vão resolver alguns problemas sociais, ambientais, né, na sociedade. Então, a função da extensão é essa, é ligar a universidade com a sociedade. E nessa proposta de curricularização nos cursos é criar estratégias, como essa, para a integrador extensionista, aonde vocês, acadêmicos, vão até a comunidade, vocês já participaram do 1, então isso já é ponto batido para vocês, resolver alguma demanda social, atender algum ponto focal. Então, é uma oportunidade de democratizar o conhecimento acadêmico adquirido e de colaborar com a comunidade, né? Para esse semestre, nós vamos ter a temática de cadeias produtivas do Estado do Tocantins, né? Para a próxima aula de vocês, na próxima quinta-feira, vocês vão ter uma aula exclusiva com o expert, que a coordenação identificou, que é o professor Fernando José. Não é o José Fernando, coordenador, é o professor Fernando José, que tem um trabalho bacana na universidade, onde ele estuda cadeias produtivas. Então, essa será a nossa temática. Mas cadeia produtiva, de maneira geral, ampla e restrita, cadeia é um conjunto, é um emaranhado de atores. Então, é onde vários atores estão ali se comunicando. Cadeia produtiva, estudar uma cadeia produtiva é estudar todos os atores que fazem parte do processo produtivo. Então, quem é que faz parte do processo produtivo? Ou o que faz parte de uma cadeia produtiva? Né? A comercialização de produtos faz parte da cadeia produtiva. Quem comercializa, supermercado, a loja veterinária, a loja de herbicidas, o vendedor de agrotóxico, por exemplo, no caso, né, dos herbicidas que vão trabalhar com a cadeia produtiva da agricultura. Aquelas empresas que fazem o transporte, né, desses grãos produzidos em determinado local, também faz parte da cadeia produtiva. O posto de combustível que abastece o caminhão, que abastece o trator, faz parte da cadeia produtiva. A oficina mecânica que tem o técnico, que vai lá e conserta o trator, conserta o caminhão, faz parte da cadeia produtiva. O vendedor que vai lá, que comercializa a soja lá na Bolsa de Valores, também faz parte da cadeia produtiva. Então, cadeia produtiva é o estudo de todos os atores ou de todos os elementos que fazem parte do processo produtivo, desde a sua concepção até o produtor ou o consumidor final. Parece rápido? Parece simples? E é simples. E ao longo das nossas aulas, nós nos munir, nos instruir, aprender mais sobre a cadeia produtiva, para que a gente possa realizar uma atividade extensionista bacana e focada dentro da nossa temática.
Tudo vai começar, estava conversando com os meninos anteriormente, tudo vai começar com a tríade, né? Que o projeto integrador tem uma tríade, que é, a partir de uma temática escolhida, no nosso caso, cadeias produtivas, realizar um diagnóstico, né? A partir desse diagnóstico, levantar as demandas e os pontos que precisam ser melhorados, os pontos nevrálgicos, os pontos não muito bons, né? Identificados naquele diagnóstico, e propor uma ação de intervenção, né? Para resolver, mitigar, diminuir ou, né, acalmar aquele ponto negativo, ou aquele problema identificado lá no diagnóstico. Se eu estou com gripe, se eu estou, né, com um determinado problema de saúde, eu vou no médico e faço um exame. O exame é o diagnóstico. O médico verifica qual é o meu problema pelo meu diagnóstico, levanta qual é o meu tratamento que eu devo seguir, faz uma proposta de tratamento, me dá um remédio e eu fico curado. Essa é a proposta do projeto integrador quando eu falo diagnóstico, levantamento de demandas e proposta de ação. As turmas, e aí os tutores presenciais vão me ajudar nessa questão aí presencial, que é dividir os acadêmicos por afinidade ou por proximidade daquele elemento da cadeia produtiva em até 5 acadêmicos, não mais que isso. Se for mais que 5 acadêmicos, aí tem que discutir com a coordenação, se ela autoriza ou não. Ou, professor, não tem como fazer grupos de 5, vai ter que fazer 4 de 5, 4 de 5 e 1 de 4, por exemplo. Não tem problema. Essa é uma situação especial. Então, assim, essa questão da divisão de vocês, são os tutores presenciais que vão conduzir essa ação, a exemplo que foi feito no semestre anterior, né? E vocês também estarão em até 5 acadêmicos, né? O objetivo do Projeto Integrador 2 é diagnosticar os impactos sociais e econômicos, ambientais e culturais das cadeias produtivas do Estado do Tocantins, considerando aí as suas especificidades de Paranã e de Araguaçu, e os outros polos também vão considerar as especificidades daqueles locais onde eles estão instruídos, além, considerando os arranjos produtivos locais, as dinâmicas de trabalho e os desafios relacionados à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional. Por que sustentabilidade? Porque, mais uma vez, por último, não menos importante, as ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o pano de fundo, que é o arcabouço, né, que é a espinha dorsal da disciplina Projeto Integrador, e aqui, de novo, ele vai estar presente, né? As ODS estarão presentes, salvo engano agora é a 2, é a 8 e a 10, que vão estar presentes na realização das práticas extensionistas de vocês. Comigo já fomos apresentados, o professor Valtuir, professor Paulo e professor Felipe, além das tutoras presenciais, a Rayane e a Letícia. Nossas aulas são às quintas-feiras, acontecerão 12 aulas, ou seja, 12 rotas, né? Prestem atenção às datas, para que vocês não se percam a essas datas. A gente é chato com data, né? Data é para ser cumprida, o cronograma é para ser cumprido. Então, assim, estar atento ao ambiente virtual, ao AVA, e estar todo dia, tem que estar, aluno todo dia olha o AVA. Aluno tem uma caderneta onde ele faz o controle das atividades que tem que ser entregue. Sem contar também que os tutores vão estar sempre lembrando vocês. Mas quem está se formando são vocês, né, acadêmicos. Então, vocês precisam ter cuidado e ter sempre em mente que as aulas são nas quintas-feiras. Então, deixa quinta-feira para você estudar. E a questão das datas, a questão dos prazos que a gente tem. Porque é muito pouco tempo para muita demanda que a gente tem que entregar. E a administração pública trabalha com isso. O administrador público sempre trabalha com prazo apertado. Nunca tem um prazo longo, gente. Então, já se acostuma, na faculdade a gente já acostuma a trabalhar com esses prazos apertados, porque a gestão também trabalha com prazos apertados. Então, a aula 1 é a de hoje, 5 de fevereiro, é esse Meet ao vivo em que eu estou apresentando a disciplina. A aula 2 é no dia 12, próxima quinta, vai ser um Meet ao vivo, onde vocês vão falar, vai ser falado com vocês um pouco mais sobre o que são cadeias produtivas, é uma palestra. E vai haver também lá, duplo material, um Meet gravado,
aonde eu vou estar falando e ensinando vocês o que é o diagnóstico da realidade, como vocês vão aplicar esse diagnóstico, tudo isso para que vocês possam realizar o planejamento da atividade extensionista. Aplica o diagnóstico, identifica o ponto nevrálgico e planeja a atividade extensionista. Né? No dia 19, a aula 3, o MIT gravado também, aonde nós vamos falar sobre as modalidades de intervenção na sociedade e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós já falávamos sobre isso em P1, para o Integrador 1, mas vamos retomar aqui essa discussão para lembrar vocês as modalidades e as ODS. Ainda no mês de fevereiro, dia 26, depois do Carnaval, né, dia 19 depois do Carnaval, que é a quinta-feira pós-Carnaval, na semana seguinte, depois do dia 19, no dia 26, um MIT gravado sobre o plano de trabalho. Olha como o prazo está roendo. O diagnóstico já está acontecendo, você está fazendo o diagnóstico e você já está tendo que aprender como construir o plano de trabalho. Não é diferente daquele que você construiu no semestre anterior. Então, para construir o plano de trabalho do projeto Integrador 1, é aquela mesma sistemática. Não muda nada. Só que, claro, muda a temática e muda o local onde vocês vão realizar a prática extensionista. Em março, nós temos no dia 5, a aula 5, que é a apresentação do resultado do diagnóstico da realidade, ou seja, daqui um mês, viu, pessoal, vocês vão estar aí, sendo protagonista aqui no Meet, ao vivo, com os tutores presenciais online e comigo, apresentando o resultado do diagnóstico que vocês aprenderam a fazer na aula da semana que vem. Então, assim, basicamente, vocês terão, nem isso, vai ser 25 dias para poder entender o que é o diagnóstico, identificar onde vocês vão fazer o diagnóstico e aplicar o diagnóstico. Para amenizar e acalmar os coraçõezinhos de vocês, o diagnóstico é um questionário, viu, gente? Um questionário com perguntas de marcar A, B, C, D, F, G e pronto. Mas esse questionário precisa, depois de ser aplicado, ser tabulado por vocês, né? Ser sintetizado por vocês. E aí nós vamos falar mais na próxima aula, quando eu falar sobre o diagnóstico, cada aluno vai ter uma meta. Sabe quando você tem uma meta de produtos para vender? Você vai ter uma meta de diagnóstico para aplicar, né? Mas a gente vai discutir na aula da semana que vem, vamos ter tempo. Ainda no mês de março, aí a partir do dia 12 de março, é Meet ao vivo, orientação dirigida, e aí é o Felipe, é o Paulo, é as meninas Letícia e Rayane, para fazer a orientação dirigida com vocês para a construção do plano de trabalho, porque no dia 19, aqui em Palmas, dito São José, Padroeiro de Palmas, haverá a postagem do plano de trabalho. Então, encerrou março com a postagem do plano de trabalho. Ainda, dia 26, no mês de março, na última aula, nós vamos ter um Meet ao vivo, que é a orientação do que precisa ser melhorado, complementado a partir das correções daquele plano de trabalho que vocês postaram na aula anterior, né? E nessa mesma aula, nós vamos dar orientação para vocês fazerem a qualificação do seu plano de trabalho. Sim, meus queridos, haverá qualificação do plano de trabalho. Assim como você vai apresentar o resultado diagnóstico no Meet para nós, você também vai apresentar o seu plano de trabalho em grupo e fazer a qualificação dele. No mês de abril e maio, vocês têm aí a aula 7, aula 8 e aula 9, né, Meet ao vivo, que é a qualificação do plano de trabalho. No dia 16, a aula 8, a postagem da versão final do plano de trabalho. E no dia 23/4, aí já é o grosso, é o ponto alto da disciplina, que é a preparação para a execução da atividade extensionista que você planejou e pensou e qualificou lá no seu plano de trabalho. A partir da aula 9, que é do dia 24 de fevereiro, março, abril, até o dia 6 de maio, vocês vão estar em campo realizando ou efetivando aquele plano de trabalho, realizando a atividade extensionista.
Quem planejou uma palestra vai estar dando uma palestra. Quem planejou uma roda de conversa vai fazer uma roda de conversa. Quem planejou uma campanha de conscientização vai estar fazendo uma campanha de conscientização. E assim, todas as outras modalidades em que vocês vão aprender na aula oportuna, já sabem, na verdade, para poder colocar no plano de trabalho. Então, todas as modalidades que vocês identificaram lá no plano de trabalho qualificado e aprovado pela universidade. Ainda em maio, no dia 7 de maio, é a aula 10, o Meet ao vivo, para vocês entenderem como é que a gente quer um relatório final, né, desse plano, desse trabalho que vocês fizeram, dessa prática extensionista, não diferente do que vocês fizeram no semestre anterior, e a construção do banner. Sim, meus queridos, a construção do banner. Haverá a socialização dos resultados desse plano de trabalho aplicado, dessa ação intervencionista, né, num seminário. E o seminário será na última semana de maio, né, no dia 28 de maio, será um seminário. E até chegar no seminário, você tem a aula 10, no dia 7, que é como é que você vai fazer a construção do relatório final, e a partir disso a construção do banner. A aula 11, no dia 14, que é a postagem do banner. A aula 11, no dia 21, a aula 12, no dia 21/5, que é o Meet ao vivo, que é o alinhamento para a apresentação do seminário, e o seminário que será no dia 28 de maio. E a nossa última aula é a postagem do relatório, dia 4 de junho, lá na frente, onde vocês vão estar com o relatório totalmente corrigido nas línguas portuguesas, dentro das normas da BNT, redondinho, com fotos e evidências lá do seminário que vocês apresentaram, com fotos e evidências lá da atividade extensionista que vocês fizeram lá na comunidade, que vocês vão estar postando esse relatório. Não muito diferente daquilo que vocês fizeram no semestre anterior. Ok, professor, já sei o que eu tenho que fazer. Como é que vai ser a pontuação dessas minhas atividades? Como é que eu faço para chegar e ter 10? Bom, a apresentação do resultado do diagnóstico na aula 5, no dia 5 de março, vale 1 ponto. A postagem do plano de trabalho na aula 6, no dia 19 de março, vale 2 pontos. A qualificação da ação extensionista do plano de trabalho vale 4 pontos no dia 2 de abril. A postagem do plano de trabalho final, no dia 16/4, vale na aula 8, vale 3 pontos. A execução da atividade extensionista na aula 9, de 24 de abril a 6 de maio, vale 3 pontos. A postagem do banner no dia 14 de maio vale 1 ponto. O seminário, que é a apresentação do seminário lá na comunidade, vale 3 pontos, vai ter um barema, vão aí avaliar, eu vou estar lá em Paraná, ou avaliando os meninos, ou no outro polo que a universidade me designar, vale 3 pontos. E o envio do relatório final também vale 3 pontos. Então, percebam que eu falei tudo de uma vez, mas a apresentação, a postagem, a qualificação, até a postagem do trabalho final do plano de trabalho é a avaliação A1, que vale 10 pontos. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Na A2 é a atividade extensionista, a postagem do banner, o seminário lá na comunidade e o relatório final. 3 mais 1, 4, mais 3, 6, 7, mais 3, 10. É a nota da A2. Tirou nota máxima em tudo, 10 na 1, 10 na A2. Então, acadêmico para o sucesso na disciplina, você vai ter que ter compromisso, dedicação, nada diferente daquilo que vocês já vêm aplicando no dia a dia enquanto acadêmicos. Ter atenção às datas das atividades, como eu já havia comentado com vocês no começo dessa aula. Sanar as dificuldades, tanto com o tutor presencial quanto com o tutor online, nos fóruns, presencialmente e nos fóruns de tirar dúvidas. E, gente, participar dos Meet ao vivo. Hoje não vou dar espaço para vocês participarem com perguntas, mas nos próximos Meet ao vivo a gente vai abrir para tirar dúvida a partir da apresentação daquela aula, daquele conteúdo, né? E esse é o slogan do nosso curso. Estuda que a vida muda, e é isso mesmo, eu sou o que sou porque estudei, né?
Poderia não ter estudado? Poderia não ter estudado. Estaria vivo? Estaria vivo. Mas, com certeza, com uma dificuldade muito grande na minha vida, né, da onde que eu vim. O que me salvou foi o meu estudo. Né? Não teve outra coisa que eu pudesse me agarrar para poder ser o que eu sou hoje, ou para poder sustentar minha família, para poder cuidar de mim, que não foi a não ser estudando. Né? Então, assim, Paulo está aí fazendo mestrado, o Felipe está terminando uma especialização, está pensando em entrar no mestrado também. Então, assim, é estudar, gente. É estudar, que é estudando que a vida muda. Se sem estudar já está difícil, imagina, né? Se estudando já está difícil, imagina sem estudar, né, gente? É isso. De coração, obrigado por estarem aqui na aula. Eu vou contar com vocês, né? Eu falava no começo para os meninos, de nada adianta ter esse ambiente virtual maravilhoso, esse polo com computador fantástico, de nada adianta ter os tutores presenciais e online, o Fernando aqui dando apoio para vocês, o nosso reitor Augusto dando apoio para vocês e mandando professores para ajudar vocês. De nada adianta isso se não tiverem vocês. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para vocês e por vocês. Né? É pensando na formação de vocês, pensando que daqui a 2 anos, no máximo, vocês vão estar, como estão hoje o pessoal de Palmas, recebendo o título de tecnólogos em gestão pública. Né? Estão hoje colando grau a turma de Palmas. E daqui a pouco tempo serão vocês. Um grande abraço, meu muito obrigado, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá, gente, ó, a rota. Não perca a rota. Vai ter muita coisa postada na rota e eu preciso que vocês cheguem para a aula da quinta-feira que vem já com a rota estudada. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço e encerramos aqui a gravação. Paulo, obrigado. Obrigado a todos. Vou estar encerrando a gravação. Só um minuto.